Adriana está prestes a encarar o momento mais perigoso da vida dela, mas o que realmente assusta não é a acusação, é tudo o que está acontecendo ao redor. Porque enquanto ela se prepara para depor como suspeita, outras peças começam a se mover de forma estranha, quase como se alguém estivesse tentando controlar o rumo dessa história. E a primeira movimentação vem de onde menos deveria vir. Ademir pressiona Pedro, tenta convencer, insiste, quase implora para que ele desista do processo envolvendo Adriana. Mas por quê? O que exatamente Ademir quer evitar que venha à tona? Isso não parece preocupação, parece urgência. E urgência, nesse tipo de situação, quase sempre esconde alguma coisa. Ao mesmo tempo, Adriana toma uma decisão que passa despercebida, mas pode ser muito mais importante do que parece. Ela convence Otoniel a ficar com o quarto que era de Arthur. Simples? Talvez não, porque ocupar o espaço de alguém que acabou de morrer não é apenas uma escolha prática. É simbólico, é emocional, e dependendo do contexto, pode ser até estratégico. Mas antes que qualquer resposta apareça, a situação explode. Diná descobre que Adriana está na joalheria, e essa informação chega até Pilar, e o que Pilar faz muda completamente o rumo da história. Ela não espera, ela não questiona, ela vai direto até lá, invade o ambiente, e faz uma acusação que paralisa tudo. Sem rodeios, sem medo, sem hesitação, Pilar afirma que Adriana matou Arthur, e nesse exato momento, o ar muda, o silêncio pesa. Os olhares dizem mais do que qualquer palavra, e uma dúvida começa a crescer com força. Pilar está dizendo isso baseada em algo concreto, ou em algo que alguém fez ela acreditar? Porque a certeza dela é forte demais para ser ignorada, mas também é perigosa demais para ser aceita sem questionamento. E enquanto essa tensão toma conta, outra peça começa a se comportar de forma ainda mais estranha. Ulisses. Ele demonstra culpa, mas não é uma culpa leve, não é desconforto. É algo mais profundo, mais pesado, quase insustentável. Só que quando Fábia pressiona, quando tenta entender o que está acontecendo, Ulisses mente. Diz que está em tratamento com um psicólogo, mas não está. E essa mentira não é para esconder um detalhe, é para esconder algo grande. Mas o quê? O que Ulisses sabe, que não pode ser revelado. E mais importante, ele está com medo da verdade, ou de alguém. Porque quando alguém começa a mentir desse jeito, não é só por culpa, é por proteção, ou por medo. E enquanto tudo isso acontece, Adriana segue firme, fria, controlada, quase como se já soubesse que esse momento chegaria. Pedro a prepara para o depoimento, orienta cada palavra, cada reação, mas existe algo ali que não encaixa. Será que Adriana está sendo protegida, ou está sendo preparada para sustentar uma versão? E então chega o momento em que não dá mais para fugir. Diante do delegado, sem recuar, sem demonstrar fraqueza, Adriana diz que está pronta para responder tudo, mas essa prontidão levanta a pergunta mais importante até agora. Ela está pronta para dizer a verdade, ou pronta para esconder o que realmente aconteceu? Porque a partir daqui, cada palavra, cada silêncio e cada detalhe pode não só revelar a verdade, mas também destruir alguém que ainda nem entrou no radar. Existe algo extremamente errado nessa história, e começa com Ademir. Por que alguém insistiria tanto para que um processo fosse abandonado? Isso não é só preocupação, isso soa como medo. E medo nesse contexto geralmente significa uma coisa: tem algo que não pode vir à tona. E Pedro, mesmo sendo advogado, parece dividido. Ele prepara Adriana, orienta, protege, mas será que ele realmente acredita nela, ou só está cumprindo seu papel? Agora observa esse detalhe: Adriana faz questão de ocupar um espaço diretamente ligado a Arthur, o quarto dele. Isso não é neutro. Isso pode significar tentativa de controle, tentativa de proximidade, ou até uma forma inconsciente de enfrentar algo que ainda não foi resolvido. Mas o que realmente quebra o equilíbrio é Pilar. Ela não chega com dúvida, ela chega com certeza. E isso muda tudo. Quando alguém acusa com tanta convicção, geralmente existem três possibilidades: ou ela sabe de algo, ou acredita que sabe, ou está sendo manipulada. E aqui entra um ponto crítico: e se Pilar não estiver errada, mas também não estiver totalmente certa? Porque alguém pode estar conduzindo essa narrativa, empurrando as peças, criando um cenário onde Adriana parece culpada. E enquanto isso acontece, Ulisses começa a desmoronar. A culpa que ele sente não é comum. Não é culpa de quem só assistiu algo, é culpa de quem participou, direta ou indiretamente. E a mentira dele, sobre o psicólogo, não é só uma fuga, é um bloqueio. Ele está evitando uma verdade. Mas que verdade é essa?
Será que ele viu algo? Participou de algo? Ou está protegendo alguém? Agora segura essa. E se Ulisses não estiver com medo da polícia, mas de alguém específico? E se o perigo não for o que já aconteceu, mas o que ainda pode acontecer? Porque quando várias pessoas começam a esconder coisas ao mesmo tempo, não é coincidência. É estrutura. E essa história claramente tem uma estrutura escondida, muito mais complexa do que parece. Agora vamos conectar tudo, porque as peças começam a se encaixar de um jeito inquietante. Adriana aceita depor, sem resistência, sem hesitação. Isso pode parecer coragem, mas também pode ser estratégia. Porque quem está sendo acusado injustamente geralmente reage, questiona, entra em conflito. Mas Adriana não. Ela se mantém firme, controlada, quase preparada demais. E isso levanta uma dúvida perigosa. Ela já sabia que isso ia acontecer? Agora soma isso com Ademir tentando encerrar o processo, Pilar acusando diretamente, Ulisses escondendo algo, e Pedro no meio de tudo, tentando manter controle. Isso não parece um caso isolado. Parece um jogo. Um jogo onde cada um sabe uma parte, mas ninguém tem a história completa. E aqui entra uma teoria forte. E se Arthur não for apenas uma vítima, mas o centro de um segredo muito maior? E se a morte dele não foi um ato impulsivo, mas consequência de algo que ele descobriu? Agora pensa nisso. Quem mais se beneficia com o silêncio? Quem ganha com esse caso sendo encerrado? Quem precisa que Adriana seja vista como culpada? E principalmente, quem está manipulando os bastidores? Porque alguém está, e esse alguém ainda não apareceu claramente. Mas os sinais estão ali, na pressão de Ademir, na convicção de Pilar, na culpa de Ulisses, e na frieza controlada de Adriana. Isso não é só um crime, é uma narrativa sendo construída. E a maior pergunta agora não é quem matou Arthur, é outra, muito mais perigosa. Quem está controlando a verdade? E quando essa resposta vier, talvez seja tarde demais para qualquer um escapar. Agora presta atenção, porque a partir daqui a história deixa de ser apenas sobre um crime, e começa a parecer uma armadilha cuidadosamente construída. E tudo gira em torno de um detalhe que quase ninguém está percebendo: o comportamento da Adriana. Até agora ela não entrou em desespero, não perdeu o controle, não reagiu como alguém acuado. Muito pelo contrário, ela está estável demais, fria demais, calculada demais. E isso levanta uma possibilidade extremamente desconfortável. E se Adriana não estiver sendo pega de surpresa, mas sim acompanhando um roteiro que ela já conhece? Agora pensa comigo. Ela aceita o depoimento sem resistência? Se posiciona estrategicamente dentro da casa ao ocupar o quarto de Arthur, e mantém uma postura controlada mesmo diante de uma acusação direta? Isso não parece improviso, parece preparação. Mas preparação para quê? Para se defender? Ou para sustentar algo maior? Agora segura essa teoria. E se Adriana souber exatamente quem matou Arthur, mas não pode dizer? E pior, e se ela estiver protegendo essa pessoa? Isso explicaria o controle emocional, explicaria a ausência de desespero, explicaria até o fato dela não tentar fugir da situação. Porque quem protege não corre, aguenta, sustenta, segura até o limite. Mas então a pergunta muda completamente. Quem seria tão importante assim, a ponto de Adriana arriscar a própria liberdade? E aqui entra um ponto ainda mais perigoso: Ulisses. A culpa dele não é coincidência. A mentira dele não é aleatória. E o comportamento dele não é de alguém que apenas sabe demais. É de alguém que está conectado diretamente ao que aconteceu. Agora imagina isso. E se Ulisses viu algo? E se Ulisses participou de algo? Ou pior, e se Ulisses foi manipulado para fazer algo? Isso muda completamente o jogo. Porque aí não estamos falando apenas de um assassino. Estamos falando de alguém que usa outras pessoas como peças. E aí tudo começa a fazer ainda mais sentido. A pressão de Ademir, a acusação intensa de Pilar, o silêncio estratégico de Adriana, a culpa crescente de Ulisses. Isso não é caos, isso é controle. Alguém está conduzindo tudo isso. Alguém está organizando os acontecimentos, direcionando suspeitas, e criando uma narrativa perfeita. E sabe qual é o problema? Quando a narrativa é perfeita demais, ela geralmente foi construída. Agora vem a parte mais tensa de todas. E se o verdadeiro responsável pela morte de Arthur ainda estiver ali, observando tudo, em silêncio, esperando o momento certo de agir de novo? Porque se essa teoria estiver certa, Adriana não é apenas uma suspeita. Ela pode ser o próximo alvo. E talvez,
Sem perceber, ela já esteja muito mais perto do perigo do que imagina. E agora a pergunta final não é só sobre o passado. É sobre o que ainda vai acontecer, quem está por trás disso tudo. E quem será o próximo a cair? Agora para tudo, porque o que vem a seguir muda completamente a forma como você enxerga essa história. E não é exagero. Até aqui, tudo parecia girar em torno de uma pergunta simples. Quem matou Arthur? Mas essa pergunta pode estar completamente errada. Porque talvez a gente esteja olhando para o lugar errado desde o começo. E se a verdadeira pergunta for outra? Quem está controlando o que pode ou não ser descoberto? Agora presta atenção nesse padrão, porque ele não é coincidência. Adriana não perde o controle em nenhum momento. Pedro ajuda, mas nunca se entrega totalmente. Ademir insiste demais em encerrar o caso. Pilar acusa com uma certeza quase agressiva. Ulisses mente e carrega uma culpa que só aumenta. Isso não parece um conjunto de reações espontâneas. Parece um sistema. Um sistema onde cada pessoa ocupa um papel específico. E quando existe papel, existe roteiro. E se existe roteiro, alguém escreveu. Agora pensa comigo com calma. E se Arthur não morreu por acaso? Mas porque ele chegou perto demais de algo que não poderia ser revelado? Algo que envolve mais de uma pessoa. Algo que conecta todos eles. Algo que transformaria não apenas esse caso, mas tudo ao redor. E é aqui que a teoria fica ainda mais pesada. E se não foi um crime isolado, mas uma sequência de eventos que saiu do controle? Talvez ninguém tenha planejado exatamente a morte, mas alguém tomou uma decisão. E essa decisão mudou tudo. Agora observa um detalhe que quase passa despercebido. Depois da morte de Arthur, ninguém reage da mesma forma. E isso é o mais revelador. Porque quando várias pessoas presenciam o mesmo evento, mas reagem de formas completamente diferentes, significa que cada uma sabe uma parte diferente da verdade. Adriana segura. Ulisses quebra. Pilar ataca. Ademir tenta apagar. Pedro tenta manter equilíbrio. Isso não é comportamento aleatório. Isso é consequência de informação fragmentada. Cada um sabe algo, mas ninguém sabe tudo. E isso é exatamente o que mantém esse segredo vivo. Agora vem o ponto mais perigoso de todos. O ponto que muda o rumo da história daqui pra frente. E se alguém decidir falar? Já pensou nisso? Se Ulisses não aguentar a culpa? Se Pilar começar a questionar as próprias certezas? Se Pedro perceber que está defendendo algo que não entende? Ou pior, se Adriana resolver parar de sustentar essa versão, tudo desmorona. Tudo. Mas é exatamente por isso que existe um risco enorme. Porque quando um segredo tão grande começa a rachar, alguém sempre tenta impedir que ele venha à tona. E não importa o custo. Agora segura essa possibilidade, porque ela é real dentro desse cenário. E se Arthur não foi o único? E se a morte dele foi só o começo? E se alguém perceber que está perdendo o controle e decidir agir de novo, isso muda completamente o nível de perigo. Porque agora não estamos mais falando de um crime passado. Estamos falando de uma ameaça ativa. Algo que ainda está acontecendo, mesmo que ninguém perceba. E talvez o mais assustador seja isso. A pessoa que está por trás disso tudo pode estar mais perto do que qualquer um imagina. Pode estar observando, reagindo, ajustando cada movimento, enquanto todos acreditam que estão apenas lidando com as consequências. Mas não estão. Eles ainda estão dentro do problema. E agora a pergunta final não é mais sobre Arthur, nem sobre Adriana, nem sobre o que já aconteceu. É sobre o que vem a seguir. Quem vai quebrar primeiro? Quem vai revelar o que sabe? E principalmente, quem vai fazer qualquer coisa para garantir que essa verdade nunca apareça? Porque se ninguém falar, o segredo continua. Mas se alguém falar, alguém pode não sobreviver para contar. E talvez, só talvez, a próxima tragédia já esteja mais próxima do que parece. Agora respira, porque tudo que a gente construiu até aqui leva a um ponto ainda mais tenso. Um ponto onde a verdade já não pode mais ficar escondida por muito tempo. Mas existe um detalhe que muda tudo. E ele está justamente no momento mais crítico dessa história. O depoimento da Adriana. Até agora a gente analisou comportamentos, atitudes, sinais. Mas existe algo que ainda não aconteceu completamente diante dos nossos olhos. O que a Adriana vai dizer? E mais importante, o que ela não vai dizer? Porque em um depoimento como esse, o silêncio fala tanto quanto as palavras. E às vezes, até mais. Agora imagina essa cena com calma. Sala fechada.
Clima pesado. O delegado observando cada detalhe. Pedro atento a cada resposta. E Adriana no centro de tudo. Só que existe algo que pode passar despercebido por quem está assistindo de fora, mas não por quem está vivendo aquilo. O olhar, a pausa, a respiração. Porque quando alguém está escondendo algo, o corpo entrega. E se Adriana estiver escondendo? Esse pode ser o momento em que tudo começa a escapar. Mas e se não for ela? E se, no meio desse depoimento, alguma informação surgir, algo inesperado, algo que conecte diretamente com outra pessoa? Agora segura essa possibilidade. E se o nome de alguém surgir de forma indireta? Um detalhe, uma lembrança, um horário, um lugar, algo pequeno, mas suficiente para puxar um fio inteiro dessa história. E quando esse fio começar a ser puxado, não tem volta, porque a verdade pode começar a aparecer, mesmo contra a vontade de todos. E é aqui que mora o maior risco, porque quanto mais perto da verdade, maior o perigo. Agora pensa nisso. Ulisses já está no limite. Pilar já está emocionalmente envolvida demais. Pedro pode estar defendendo algo que não controla. E Adriana pode estar sustentando algo que está prestes a desmoronar. É um equilíbrio frágil, muito frágil. E qualquer detalhe fora do lugar pode quebrar tudo. Agora vem o ponto mais impactante de todos. E se esse depoimento não for apenas uma etapa da investigação, mas o gatilho de algo muito maior? E se, a partir desse momento, alguém perceber que perdeu o controle da situação e decidir agir? Porque quando alguém sente que vai ser exposto, essa pessoa não espera, ela reage. E às vezes, reage da pior forma possível. Então talvez o verdadeiro perigo não esteja no que já aconteceu com Arthur, mas no que pode acontecer depois desse depoimento. E isso muda completamente a tensão da história, porque agora não estamos mais esperando respostas, estamos esperando consequências. E elas podem vir de forma rápida, silenciosa e irreversível. Agora a pergunta final, a que realmente importa, não é mais quem matou, não é mais quem sabe, não é mais quem está mentindo, é outra. Quem vai ser o próximo a pagar por esse segredo? Porque se tudo isso estiver certo, esse jogo ainda não terminou. Na verdade, ele acabou de entrar na fase mais perigosa. E talvez o próximo capítulo seja o mais chocante de todos.